Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do fundo MFI 11, é o fundo de ações imobiliárias, é o da Mérito, né? Da Mérito Investimentos. Então fique conosco para você conhecer o fundo, né? Tem um tempo que a gente não fala dele aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF Infra, é o principal assunto aqui no canal, tá? Então não deixe de se inscrever aí, ativar as notificações, deixar o seu like também. Vamos aí mais para frente falar sobre ações também, tá? Estudar ações. Então, se você também gosta, se inscreva aí, não perca tempo. E também nós temos aí na descrição do vídeo, né? O nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, compartilhe seus conhecimentos também por lá. E esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então. A gente vai falar aqui sobre o relatório gerencial de setembro do fundo MFI 11, fundo que eu tenho na carteira há algum tempo já, né? Peguei ele um pouco esticado do que está hoje, né? Depois daquela queda mais profunda ali no meio do ano passado. Então eu tenho ele mais de um ano na carteira. É um fundo interessante, tem uma estratégia diferente, então venha conhecer conosco. Bom, aqui tem o objetivo do fundo, né? Para a gente já aí entender o que o fundo faz. Esse que é um fundo que investe, né, preponderantemente em FIIs e ações, mas tem estratégias diferentes, tá? Para os fundos imobiliários, né, ele investe para oferir rendimentos e para as ações como principal objetivo, tá? E para as ações o principal objetivo é um ganho de capital. Então a posição do fundo tem a maior parcela de fundos imobiliários, como ele fala aqui, em torno de 2/3 da carteira o fundo procura manter com fundos imobiliários e em torno de 1/3 ele procura manter ali com ações do setor imobiliário, tá? Seguindo então aqui mais para baixo, a gente vai ver algumas informações do fundo. Ele que tem 309 mil cotas emitidas, não é um fundo grande, né? Não tem aí um patrimônio grande. Tem 3.647 cotistas. Como eu falei, eu sou um desses cotistas há mais de um ano. Porque eu gosto da estratégia do fundo, né? Apesar de estar com um valor, com um prejuízo muito grande aí, né? Mas claro, não vendi o fundo, mas tenho poucas cotas, por isso mesmo estou esperando para ver aí se o fundo vai manter o desempenho, né? Um fundo que tem uma volatilidade muito grande, a gente vai ver isso nos rendimentos, porque ele acaba acompanhando o mercado. O patrimônio dele aqui um pouco mais de 24 milhões de reais e meio. Valor de mercado, ele encerrou setembro, né, 66,48, mas o valor patrimonial é 79,33. Então ele está bem descontado em relação ao valor patrimonial. Dividend yield do fundo, ó, 13,21 nos últimos 12 meses, tá? Então ele varia muito. A gente vai ver isso no histórico dos rendimentos dele, tá? Mérito Investimento é a gestora, Mérito DTVM é o administrador, que a gente paga então aí, quem é cotista, né, claro, 1% sobre o patrimônio líquido do fundo, que é 24 milhões e meio, e tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI, que atualmente o CDI dos últimos 12 meses está em mais de 10%, né? O início do fundo foi lá em novembro de 2019 e o código de negociação dele na Bolsa de Valores MFAI 11. Último rendimento 70 centavos por cota, fazendo aí um dividend yield no mês, um dividendo no mês de mais de 1% de distribuição de dividendos, né? Tem dividendo interessante aí. Nota aqui do gestor, então setembro o IPCA apresentou uma diminuição, então teve uma deflação, como a gente tem já comentado aí, a deflação do IPCA nesse período, e acumulou uma alta de 4,09 no ano. Então ele fala aqui também que a criação de 278 mil empregos, então todo o cenário aqui, né, econômico aí do país, Ibovespa com uma valorização de 0,47 e fixe quase a mesma coisa do Ibovespa e o Imob de 12,40. Então você pode depois baixar, fazer essa leitura aí mais detalhada do panorama de mercado. Quanto às estratégias do fundo, ele tem aqui uma estratégia, como eu falei, né? Para os fundos imobiliários, que investe entre 60% e 90% da carteira do fundo, né? A política de investimento tem o foco nos dividendos. E no ganho complementar, né? Aí fora de foco, na verdade, o ganho de capital. Então, o fundo o foco com os fundos imobiliários é dividendo, por isso ele é considerado um fundo de fundos, né? Eu considero ele um fundo de fundos na minha carteira. E entre 40% e 10%
ele investe em ações do setor imobiliário, né? Com foco no ganho de capital, ou seja, na valorização do preço, né, frente ao preço que ele pagou na aquisição. E complementarmente, ele, é claro, recebe os dividendos por ter as ações em carteira. Então, esse aqui é o objetivo principal do fundo, diferenciado, né, de muitos outros aí, que não conheço outro que faça esse tipo aqui com um foco exatamente igual a esse aqui. Tem outros parecidos, né, o VG HF11, né, que investe ali, tem uma gama de investimentos, inclusive em ações imobiliárias, mas igual a esse foco aqui eu não conheço ou não acompanho no canal, tá? Em setembro eles falaram que realizaram a venda com ganho de capital de ações, estão cumprindo aqui a meta principal com as ações, né? Do segmento de incorporação e com os fundos de segmentos de shopping e escritórios. Então, ele vendeu, além de fundos imobiliários, vendeu também ações. Então, teve aqui receitas com a política principal de ganho de capital e também, complementarmente, vendeu fundos imobiliários oferindo também ganho de capital. Alocação por tipo de segmento, então ele tem hoje 54% em FIIs, 31% em ações e praticamente 15% em renda fixa ou em caixa, né? Vamos dizer assim, liquidez imediata aí do fundo está em 15%, então está até com uma liquidez boa, né? Só que está com muito valor acumulado em caixa, mas a renda fixa também está pagando muito bem, então o fundo está aproveitando também esse momento, né? País rentista igual é o Brasil, a renda fixa atualmente está muito interessante. Então a maioria do segmento é incorporação, 21,9%. Inclusive foi o que ele vendeu atualmente, né, em ações. Recebíveis 21,6%, né, os dois principais segmentos que o fundo investe. Na composição da carteira, ele tem 54% em FIIs, a maioria são recebíveis, como a gente vê aqui, tem escritórios, logística, né, incorporação. E nas ações, a maioria é incorporação, 13,6% do portfólio total do fundo. Mais para baixo a gente vê então o resultado, né? DRE gerencial, mas pelo regime de caixa. Então o fundo em setembro auferiu aí R$ 186 mil em dividendos de FIIs e ações, a maioria são os FIIs, mas também teve muito dividendo de ações nesse mês de setembro, né? Alguns meses acaba que os dividendos das ações são muito maiores, né? A gente verifica que em maio foi grande, em julho também, e agora também teve um valor legal agora em setembro. No ganho de capital, maioria, como a política do fundo exercendo ali na íntegra, né, a política do fundo de investimentos, a maioria do ganho de capital foi em ações, né, 73 mil em setembro e 25 mil em FIIs, né, então totalizando em 99 mil reais em receitas de ganho de capital. Renda fixa, o caixa aplicado, rendeu 17 mil reais ao fundo e o total da receita então foi de 303 mil, o fundo fez aí um caixa de 22, teve despesas na verdade, né, de 22.600, o que gerou um resultado de caixa de 280. O fundo fez um caixa e distribuiu 216.500, o que deu 70 centavos por cota. Então o fundo tem essa volatilidade, como a gente verifica aqui, ó, distribuiu 67 em agosto, 51 em julho, 42 em junho. Então, esse ganho de capital nas ações aqui dá um diferencial grande na distribuição. É que nesse período aqui, ó, o fundo não teve ganho de capital, não vendeu nada, né? Então, acaba que os rendimentos foram menores, né? E em abril teve poucos ganhos de capital aqui e o rendimento também foi menor, foi de 44 centavos. Então é um fundo que tem volatilidade, né? Então você tem que ter isso em mente, investindo num fundo que tem essa política interessante, mas acaba que os rendimentos deles não são linearizados, tá? Não são lineares, e aí você tem que saber que o fundo às vezes pode pagar muito, né? Já pagou aqui mais de 1,50 aí no período. Aqui, ó, 1,60 em dezembro, 1,66 no resultado aqui dos últimos 12 meses. A gente vê 1,33 em março, né? Recente agora. Mas também pode pagar abaixo de 50 centavos, como pagou aqui algumas vezes, tá? Então tem essa volatilidade porque ele acaba acompanhando o desempenho do mercado para oferir receitas aí extraordinárias, que a gente chama de extraordinárias, né? Porque aí não tem como adivinhar qual vai ser a receita de ganho de capital no mês seguinte, que vai depender de como o mercado se comportar. Se for favorável para o ganho de capital, ele vai oferir bons rendimentos. Se não for, se o mercado depois que ele comprar começar a cair muito, acaba que o ganho de capital não acontece.
Aqui é a distribuição por cota de novo, né? Então você pode depois verificar aí o fundo que já distribuiu 13,21% em dividend yield, então dividend yield interessante. Ele anuncia sempre aí no último dia útil de cada mês e paga 10 dias úteis depois. Esse mês pagou no dia 17 de outubro. Está com uma média de distribuição de 73 centavos nos últimos 12 meses. Dentro do estudo de viabilidade, pretendia pagar aí em torno de 64 centavos em média, então está acima da média aí de distribuição, né? Está com a média de 73 e a média estimada era 64, né? E a distribuição a gente vê que ela tem realmente uma volatilidade muito grande, né? Então tem que saber disso quando você investe nesse fundo aqui. Bom, vamos seguir então aqui, entender um pouco mais aqui do fundo para relação aos dividend yield dos FOFs, né? Então é considerado um FOF, o MFI 11, e está com um desempenho interessante aí frente aos outros fundos, né? É o sexto melhor fundo aí dos principais, né? Dos pares aí é o sexto com maior dividendo distribuído nos últimos 12 meses, ou no mês de agosto no caso aqui, né? Dividend yield mensal, a média dos FOFs foi de 0,9% e o fundo distribuindo então acima de 1% em agosto. E dentro dos últimos 12 meses a gente verifica que o fundo é o segundo, né? O segundo com maior pagamento de proventos aí em relação ao dividend yield, 13,2%, perdendo para o ITIP, né? ITIP 11, ITIP 11 que é um fundo de fundos aí do Banco Inter, né? E investe somente em fundos de papel, né? Então, fundo que tem essa política de investimento de focar no papel. Ele tem outro fundo que investe somente em tijolo, que é o ITIT. Ó. O ITIT já não está tão bem, ó. Está quase em último, né? E é o que investe em tijolo. E aqui é o que investe em papel, claro. Papel nos últimos 12 meses está muito melhor do que o tijolo, né? E isso vai se equilibrar lá para janeiro, só quando ele pegar esses períodos de deflação em que o papel reduziu, né, os seus proventos. Então aqui é o retorno mensal em comparação a alguns outros indicadores, né? Então fundo que está com essa cota patrimonial abaixo dos 80 já há algum tempo já, né? Há mais de 12 meses, já chegou a estar próximo a R$ 60 a preço de mercado, que é a cota patrimonial, né? Mas já esteve a preço de mercado abaixo dos 60 e o dividendo que a gente já viu, né? E os retornos aqui, ó, agora retornando acima, né? Retornos interessantes aí em relação a alguns pares, alguns indicadores de mercado. Negociação de liquidez, o fundo é um fundo pequeno, né? Então ele não tem uma liquidez tão grande assim no mercado, né? Então o volume em setembro foi de apenas R$ 586 mil. É o volume total, tá? Não é o volume diário, é o volume total. Então, um fundo que não tem boa liquidez, né? Mas para quem quer ficar no fundo aí para ter um fundo diferente dos outros fundos, né, em relação à política de investimento, é comprar e deixar na carteira que não tem problema, não vai se preocupar com a liquidez do fundo, né? E o volume diário está em torno de 27 mil apenas e 100% de participação no pregão. Então, esse aí é o status da liquidez do MFI 11. Aqui é a carteira trimestral, né? Então já mostra aqui os cenários trimestrais, ainda tendo com maior participação aqui recebíveis em incorporação. Dentro dos FIIs, o principal que ele investe aqui é o Habitat 11, fundo de incorporação, né? de CRI também. E o MFI 11, que é um fundo de incorporação da Mérito também, né? O mesmo gestor aí do MFI 11, 9,2%. Depois tem uma pulverização maior aqui dos fundos, né, que ele investe. Ações também, ó, Multiplan é o principal, né, Multiplan 9,1%. Depois acaba pulverizando mais aqui Log, Curi, RVE, que é a MRV, né. Então tem vários aqui ações também na carteira do fundo. Então é isso aí. Relatório gerencial do MFI 11, fundo de fundos que investe em fundo de imobiliário, né? Investe em fundos imobiliários e ações do setor imobiliário. Estratégia interessante, diferenciada, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido um pouco aí como é que o fundo exerce a sua política de investimentos, como é que é a distribuição dos proventos. Eu gosto do fundo, né? Apesar de não ser um fundo muito conhecido, não ter muita liquidez, mas eu tenho na carteira há mais de um ano, não tenho aumentado a minha posição, mas tenho esperado uma oportunidade aí, baixando abaixo de 65, aumentar um pouquinho a posição no fundo, porque
É um fundo interessante, né? Apesar de você não ter ali uma expectativa de qual vai ser a distribuição no mês que vem, acaba dando essa emoção aí na carteira, né? E às vezes a gente tem boas surpresas do fundo distribuindo. Como o mercado está muito volátil, às vezes a gente tem uma boa surpresa nos rendimentos, tá ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E compartilhe com a gente se você também é cotista do Mérito Fundo de Fundos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.